Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio, amados irmãos. Estamos de volta para o terceiro capítulo dessa nossa jornada de aprendizagem com a vida, com a história do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos, no capítulo anterior falamos do seu chamado para a luz, falamos do seu chamado para servir e falamos do seu chamado para o apostolado. Esses são os três tipos de chamado de Pedro que nós exploramos no capítulo 2 dessa nossa jornada de aprendizagem, amados irmãos. E hoje, no terceiro capítulo desta nossa jornada, vamos conhecer o Pedro durante o ministério de Jesus Cristo. Este é o tema desse terceiro capítulo. Pedro durante o ministério de Jesus Cristo. Mas antes, meu irmão, minha irmã, você que está a assistir este vídeo, você que está a acompanhar esta mensagem, quero convidá-la a fazer parte desta família da Lida Lace Somente Jesus. Basta se inscrever no canal e para receber ou para ser o primeiro a receber os vídeos do canal, basta ativar o sino de maneira que o YouTube possa notificá-lo de quando publicarmos vídeo novo aqui no canal. Inscreva-se, partilha este vídeo, partilhe as mensagens do canal com os seus amigos e familiares. Deus seja louvado. Muito obrigado. Bom, amados irmãos, falando do Pedro durante o ministério de Jesus Cristo. Bom, durante os 3 anos, amados irmãos, do ministério terreno de Jesus, os 12 discípulos, eles caminharam ao lado do Mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus, amados irmãos. Esse tempo foi importante na vida daqueles homens. Foi um processo, amados irmãos, de ajustes e foi um processo de transformação no caráter de todos eles, a partir daquilo que iam conhecendo acerca do Messias. Amados irmãos, em vários momentos, todos eles demonstraram dúvidas ou falta de fé, mas mesmo assim, amados irmãos, foi uma caminhada, foi uma jornada crescente de aprendizagem e descobertas, amados irmãos. O apóstolo Pedro, ele teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus, meus irmãos. Como já foi dito, dos 12 discípulos, amados irmãos, dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, ele estava entre os 3 mais próximos ainda do Mestre, amados irmãos. Ele estava entre os 3 mais próximos ainda de Jesus. E em muitas ocasiões, Pedro, ele agiu como porta-voz dos 12 discípulos. Podemos ler isso no livro de Mateus, no capítulo 15, verso 15, no livro de Marcos, no capítulo 10, verso 28, e podemos ler isso no livro de Lucas, no capítulo 12, o verso 41. Meus irmãos. Bom, durante o ministério de Jesus, meus irmãos, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro foi o primeiro a responder
confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus, amados irmãos, atribui essa resposta de Pedro como sendo uma revelação de Deus que foi dada a ele. Como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, amados irmãos, Jesus pronuncia a frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas ou os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, o verso 18. Numa outra ocasião, durante o ministério de Jesus, amados irmãos, Pedro questiona Jesus sobre a situação dele e dos demais que haviam deixado o que tinham para segui-lo. Pedro questiona isso a Jesus. Então, como é que vai ser nós que deixamos nossos trabalhos, nossa casa, nossa família? Como é que vai ser isso? E Pedro, amados irmãos, ele ouve do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Falando de Pedro durante o ministério de Jesus, amados irmãos, Pedro, ele exercia liderança diante dos outros discípulos, sendo aquele que fazia perguntas, conforme nós já vimos aqui, neste caso, aquele que fazia perguntas a Jesus e tomava algumas iniciativas, amados irmãos. E por fazer parte do círculo ainda mais próximos de Jesus, Pedro assistiu de perto alguns acontecimentos importantes na vida e no ministério de Jesus. Nomeadamente, amados irmãos, a cura da filha de Jairo, a transfiguração no Getsêmane, preparação da Páscoa, no domingo da ressurreição, idas ao templo com Jesus, curaram um coxo num templo, amados irmãos. Curaram um coxo num templo. Bom, amados irmãos, para nós terminarmos aqui com a nossa terceira parte, o nosso terceiro capítulo desta jornada de aprendizagem, amados irmãos, com a vida, com a história do apóstolo Pedro, eu quero mostrar aqui algum dos momentos altos e baixos na vida de Pedro durante o ministério terreno de Jesus Cristo, amados irmãos. E mais sobre momentos altos e baixos, nós vamos falar no quarto capítulo, amados irmãos, no quarto capítulo desta nossa jornada de aprendizagem. Bom, eu quero falar de apenas um momento alto, um momento baixo que podemos encontrar na Bíblia acerca da vida de Pedro durante o ministério de Jesus. Bom, um momento alto, amados irmãos, na mesma ocasião, numa única ocasião, nós vamos ver um momento alto, um momento baixo na vida de Pedro durante o ministério de Jesus. Vamos ler, amados irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 16. No capítulo 16. Vamos ler os versículos 15, 16 e 17 para nós vermos um momento alto de Pedro durante o ministério de Jesus. Diz assim a palavra, Mateus, capítulo 16, o verso 15, 16 e 17. Verso 15. Então ele perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Este é um momento alto que podemos ver aqui nesta ocasião na vida de Pedro durante o ministério de Jesus. Agora vamos ler no mesmo capítulo os versos 21, 22 e 23. Diz assim a palavra. Verso 21. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele: isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando, você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Amados irmãos, nós aqui vamos ver um momento alto, um momento baixo na vida de Pedro. Se não mesmo literalmente um momento alto, porque ele recebeu uma revelação de Deus. E um momento baixo, literalmente também, porque Satanás usou. Jesus disse: afaste-se de mim, Satanás. Afaste-se de mim, Satanás. O Pedro, por ele ser aquela pessoa apaixonada, aquela pessoa que amava Jesus, tinha aquele amor mesmo, aquele amor feroz, por assim dizer, aquele amor feroz por Jesus. Pedro foi para censurar Jesus, para dizer que não iria lhe acontecer aquilo. Isso também para dizer que naquele momento Pedro ainda não havia amadurecido espiritualmente para entender a natureza da missão de Jesus, que era vir e morrer por nós pecadores. E ao ressuscitar no terceiro dia, ele nos garantisse, ele nos proporcionasse a vida eterna por intermédio dele, Jesus. Então Pedro ainda não havia amadurecido espiritualmente para compreender a natureza da missão de Jesus. Amados irmãos. Bom, este foi um momento alto, um momento baixo que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é para nós entendermos também como é que foi o Pedro durante o ministério de Jesus. E no próximo capítulo, amados irmãos, nós iremos explorar mais sobre esse assunto, momentos altos e momentos baixos na vida desse grande homem de Deus, na vida do apóstolo Pedro, amados irmãos. Bom, por hoje, amados irmãos, vamos ficar por aqui. E como já disse, mais sobre a história, a vida deste grande homem,
abordaremos nos próximos capítulos. Por isso, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo dessa jornada de aprendizagem com a vida deste grande homem, amados irmãos, deste grande homem de Deus. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui este vídeo. Deus seja louvado. Bom, até lá, amados irmãos, até o próximo capítulo. Fiquem com a graça, fiquem com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Até a próxima. Amém.